Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe aqui seus comentários e também clique no sininho para receber as notificações. Bom, tem certas palavras no YouTube que a gente não pode dizer. Então, gente, o que o Március Melhem está sendo acusado aí por várias mulheres, a gente vai dizer assé. Vocês entendem, né, o que está acontecendo. Bom, ele foi, para falar aqui, ele foi demitido da Rede Globo depois de 17 anos de casa em agosto. E agora, gente, porque a advogada criminalista deu uma entrevista e esse assunto veio à baila novamente sobre esse assé sobre as mulheres. São 12 pessoas aí falando que ele cometeu isso contra essas mulheres. Vamos aí à notícia. A advogada dessas atrizes falam que elas falaram desses fatos internamente lá na Rede Globo. Elas foram ali a quem deveria ir para tomar essas medidas, as medidas cabíveis. Mas a história acabou abafada. Tudo isso, esse processo foi encerrado, elas estavam sem saber muito bem como se organizar para que essa história tivesse um desfecho que reconhecesse tudo o que elas passaram. E toda a gravidade do comportamento do Március Melhem teve enquanto ele foi chefe. Tudo isso quem disse foi a advogada, gente. A advogada detalha o comportamento dele. Olha, gente, vamos ver as palavras que a gente vai poder dizer aqui. Mas, olha, eu vou contar para vocês o que a advogada disse em relação a ele. É um chefe que se vale de sua posição para tentar usar o poder que tinha para contratar ou demitir, para constranger a se envolver com ele, apontou a advogada. Houve um comportamento recorrente, meu Deus, de trancar mulheres em espaços e as tentar agarrar contra a vontade delas, de insistir e ficar mandando mensagens, nossa, para essas mulheres, que ele decidia se ia ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas nos programas de humor, de prejudicar as carreiras de mulheres que o rejeitaram, de ficar obcecado, perseguindo mesmo. Foi um constrangimento sistemático, insistente, muito recorrente. Gente, tudo isso quem está falando é a advogada em uma entrevista que ela deu a Mônica Bergamo. Gente, foram casos mesmo de importunismo mesmo em relação a ele. De mulheres falando não quero, me solta, não vou beijar, não quero ficar com você. E ele tentando, agarrando. Não tem zona cinzenta. Isso é violência. Aí tem algo muito sério. Ele era chefe delas. Ele tinha uma posição de poder. Gente, complicadíssimo. Segundo a advogada, essas mulheres não querem ser identificadas por receio da repercussão do caso em suas carreiras. Sabemos como mulheres que homens, falado aí desse assunto, né, gente, que a gente não pode dizer a palavra aqui, são tratados no tipo de sociedade em que a gente vive. Nenhuma mulher quer ser definida para sempre como vítima dessas situações, né? Por isso surgiu a ideia de eu falar em grupo, falou aí a advogada. Gente, que coisa séria, complicadíssimo mesmo. Na ocasião da demissão dele, a Globo não se manifestou sobre isso, dizendo apenas que a decisão tinha acontecido em comum acordo e que se encerrava uma parceria de 17 anos de sucesso. O comunicado ainda incluía as várias dispensas que a emissora vinha realizando, né? Porque a Globo, né, gente, demitiu um monte de gente, né? Então, não falou nada sobre isso, só falou que as várias dispensas que a emissora vinha realizando.
Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotando novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas, afirmou o texto na época aí em que ele foi demitido, mas não falaram nada em relação ao que estava acontecendo, né? Só falaram que isso daí era uma parceria de 17 anos de sucesso, e esse comunicado aí ainda falava que a dispensa vinha porque vários outros nomes, como a gente sabe, muitos nomes foram demitidos. Ele, no caso, era coordenador de todos os conteúdos, era responsável por todos os conteúdos de humor da Globo desde 2018. Com a saída dele, os programas humorísticos, inclusive, foram cancelados. Antes dele ser demitido, ele até pediu uma licença para cuidar de um problema de saúde da filha de 10 anos. Aí ele viajou nessa época para os Estados Unidos. Ela iria passar por uma cirurgia, a filha dele. Foi nesse momento aí dessa viagem que foi feito esse vazamento do que estava acontecendo. E que essas atrizes procuraram aí, olha, uma maneira dele, de uma certa maneira, ser punido por isso, né? Apesar de ter sido realmente investigado pela Globo, diz a matéria, o Comitê de Ética da emissora o considerou inocente. Bom, isso tudo, gente, foi iniciado em janeiro, levou dezenas de funcionários, ex-funcionários, a testemunhar sobre tudo isso aí. Teve até um abaixo-assinado aí, que muita gente assinou aí no caso, funcionários, ex-funcionários, dizendo que isso daí era uma maldade contra o diretor de departamento de humor aí da emissora. Mas esse esforço de abafar, contudo, não evitou a demissão dele, ele foi demitido na época. Vale lembrar, gente, que quem revelou toda essa confusão lá nos meados de dezembro passado e publicou aí que as atrizes Dani Calabresa, Renata Castro e Maria Clara Gueuros havia falado isso em relação a ele. As duas últimas negaram. A Renata Castro Barbosa e a Maria Clara Gueuros diz que nunca houve isso aí em relação a ele. Mas a Dani Calabresa jamais negou essa história aí que o Léo Dias contou lá atrás, gente. Tá aí, pessoal, olha, bem complicada a situação dele. E ele veio nas redes sociais, ele se defendeu, olha só a defesa dele. Bem, pessoal, ele fala que ele está disposto a reconhecer os erros dele, pedir desculpas, se possível, reparar pessoas que eu tinha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade, humanidade e me expor se for preciso. Fazer jus a todos esses anos em que as pautas, como a dos feminismos, foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito. Ele fala que ele fez parte de um grupo de homens e mulheres que se orgulha de usar o humor como um instrumento contra o preconceito. Tá aí, gente, olha, complicado, porque se ele fala que ele está disposto a reconhecer os erros, é porque ele reconhece que ele teve erros, né? Mas agora cabe à justiça, às investigações aí, dar cabo do que aconteceu, do que não aconteceu aí, do que ele fez, do que ele não fez. Inclusive, hoje foi um dos casos mais citados aí, uma das notícias mais citadas aí no Twitter. Olha o nome dele aí. Ok, pessoal? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Deixa aí o que vocês acharam de tudo isso.